Oi, pessoal! Hoje eu terei um bate-papo com o Tomás de la Torre. Tomás é psicólogo formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo em 2009 e ele é especializado em orientação profissional de carreira pela USP em 2018. Ele assessora empresas em processos seletivos há aproximadamente 15 anos, atendendo empresas nacionais, multinacionais de pequeno, médio e grande porte, em segmentos variados. Nos últimos anos, Tomás entrevistou mais de 1.000 candidatos e em 2014 ele fundou a Blue, consultoria boutique de recrutamento e seleção, que se dedica incansavelmente a atender empresas com máxima dedicação, tendo sempre o olhar voltado para as pessoas. Bom, então espero que vocês gostem. Este é o primeiro vídeo do meu novo segmento Global Connections, um segmento apenas de entrevistas, onde eu estarei falando de assuntos diferentes, segmentos diferentes, com pessoas espalhadas pelo mundo. Então será muito informativo, muito interessante e muito variado. Espero que você curta. Antes de começar, eu gostaria de convidá-lo para se inscrever no meu canal, caso você não tenha feito isso ainda. Em primeiro lugar, quero te agradecer por tirar um tempinho aí para conversar comigo e para a gente dar uma informada no pessoal aí que está um pouco desesperado, procurando trabalho ou querendo mudar de carreira. Então, super obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite para falar de um tema super importante que eu tenho muito interesse em discutir isso com as pessoas, porque falar de saúde mental ou falar de bem-estar, sobretudo no momento que a gente está vivendo e relacionando isso ao mundo do trabalho, para mim é muito importante. Então, obrigado você pelo convite. Oh, que bom. Então, eu queria justamente começar por aí mesmo. Com tudo que está acontecendo agora, né, no mundo aí, com o Covid-19 e com esse isolamento, com a quarentena, as pessoas, acho que todo mundo está passando por um momento de reflexão, né, e reflexão da vida pessoal, da carreira. E o que me ocorreu, como eu fiz um vídeo falando de fazer aquilo que ama, encontrar um trabalho que você ama, eu fiquei impressionada de ver a resposta que eu tive das pessoas me procurando. Algumas, obviamente, que já perderam o trabalho, mas outras que estão trabalhando, não estão com medo de perder o trabalho, porém, causou aquela vontade nelas de fazer aquilo que elas sempre quiseram, mas não tinham coragem, que é mudar de carreira. Muitas não estão fazendo aquilo que elas sonham, que elas gostam. Então, eu gostaria de te perguntar aí, qual o conselho, porque muitas delas estão precisando daquele empurrãozinho, para terem a coragem, né? Eu já passei por isso na crise de 2008, foi exatamente lá que eu perdi meu emprego e aí montei minha empresa e foi a melhor coisa que me aconteceu. Então, queria saber que conselho você tem para essas pessoas que têm aquela vontade, mas está faltando aquela coragem. Ah, legal. Eu acho que o empurrãozinho está sendo dado, né? Empurrãozão, talvez, né? Eu acho que o momento, ele é um momento de muita reflexão em várias facetas das nossas vidas, sobretudo quando a gente fala de mundo do trabalho, né? Muita gente está em casa, algumas pessoas com atividades reduzidas, porque estão, embora ainda empregadas, estão trabalhando menos, outras pessoas infelizmente desligadas, você acaba tendo um pouco mais tempo para refletir sobre si mesmo, sobre sua vida, e muita gente começa a perceber que passava 8, 10, 12 horas do dia fazendo uma atividade que ela não se identificava, né? Exato. Tem um ponto, Ana, que assim, eu sou um pouco conservador. Eu acho que eu sou o primeiro a incentivar que as pessoas busquem seus sonhos e seus ideais e seus propósitos, mas eu acho que isso tem que ser feito de uma maneira cautelosa, com base em muito planejamento, né? O que eu estou querendo dizer? Num momento muito intenso como esse que a gente está vivendo, em que ninguém tem uma resposta, né? Quer dizer, são muitas especulações, mas ninguém tem uma definição do que vai acontecer, qual é o tempo das coisas acontecerem. Eu tenho receio de decisões muito impulsivas.
Então, eu acho que aquela pessoa que já entendeu, que está insatisfeita, onde está, ou exercendo uma função que não gosta, eu acho que é o momento dela começar a se planejar. Agora, é claro, dependendo do estágio do planejamento que a pessoa já se encontre, talvez já seja a hora de mudar de vida, mudar de carreira, mudar de área de atuação. E porque eu acho que é muito doloroso, né, Ana, você fazer... Eu, graças a Deus, eu nunca vivi isso, mas eu imagino que seja muito doloroso você ter uma atuação, uma atividade que você não se identifica, que você não gosta. Né? Então, eu acho que é um momento de muita reflexão, né, para as pessoas dedicarem mais tempo ao autoconhecimento, porque é a partir do autoconhecimento, conhecendo a si mesmo, que você vai identificar o que gosta, o que não gosta, o que quer, o que não quer, para daí, depois de um planejamento, ter uma mudança, né, tão significativa como é uma mudança na carreira. Eu acho que você falou tudo aí, porque muitas pessoas sabem o que elas não querem, mas elas não sabem o que elas querem. Então, elas estão felizes, às vezes, naquela carreira, mas elas não têm certeza de qual é a carreira que eles querem. Então, a autorreflexão, né, entra aí. Esse ponto, eu acho assim, de tudo que a gente fala de mundo do trabalho, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Existe, por um outro lado, uma pressão social, né, de que você saiba o que você quer da sua vida e qual é o seu propósito, qual é o seu lugar no mundo. Eu acho que quando você sabe disso, é maravilhoso. Agora, se você, por acaso, não sabe, eu acho que você tem que tomar um cuidado muito grande para não se deixar influenciar por essa pressão social, porque não é um clique tão simples, né, de mudança de mindset, de mentalidade, de uma hora para outra. Então, o que eu vejo é uma busca, às vezes até insana, por esse tal do propósito, né? E isso gera uma doença psicológica ou doenças psicológicas muito grandes, porque a pessoa começa a se cobrar de uma tal maneira de algo que ela não tem culpa em absolutamente nada, né? Então, eu acho que são duas coisas, né? Uma é alguém que sabe o que quer fazer da vida e ainda não faz pelas circunstâncias, mas está planejando uma transição, uma mudança. E alguém que está infeliz, como você falou, sabe que não gosta, né, do que está fazendo, mas também não sabe o que quer fazer, né? E isso é muito delicado. Você sabe que eu gosto muito... Quando eu vejo uma personalidade, alguém famoso, alguém que eu goste, o que mais me atrai na vida dessa pessoa são os aspectos profissionais da vida dela, né? Eu tenho aqui, Ana, assim, 1 milhão de casos de pessoas que contam como que descobriram os seus propósitos de vida. Todos eles contam que o propósito apareceu num dia, num momento específico que a pessoa descobriu naquela hora o que ela queria fazer. Isso é ótimo, né? Quando acontece isso. Maravilhoso, Agora, as pessoas que estão assistindo, estão ouvindo isso, às vezes falam, poxa, mas isso nunca aconteceu comigo, eu acho que eu estou com algum problema, né? Exato. E aí, Ana, eu acho que é a hora de quem trabalha com carreira pegar na mão da pessoa e falar, olha, fica tranquila, porque não é assim com todo mundo. Né? Às vezes você descobre o teu propósito no processo, né? Não é da noite para o dia. Né? Então, temas muito importantes da gente pensar. Né? Eu acho que isso é bem complicado mesmo e é isso aí, precisa desse apoio, né? E pensando nisso tudo que está acontecendo, de novo, está ocorrendo uma mudança drástica, né, de comportamento de consumidor, por conta desse vírus que estão dizendo até que ele virá por ondas, né, até 5 ondas. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que aprender dessa experiência agora, porque ela irá acontecer novamente, muito provavelmente. E com essa mudança de comportamento dos consumidores, as empresas estão sendo forçadas a se adaptarem. Elas vão ter que se inovarem e serem criativas, né? Então, eu fico imaginando, existe alguma coisa, está mudando o perfil desse profissional ou isso vai acarretar uma mudança de perfil
de profissional que essas empresas buscaram agora para se adaptarem, inovarem? Eu acho que sim. E eu vejo como recrutador, há quase 15 anos, eu vejo que isso tem se intensificado cada vez mais nos últimos anos, Ana. Então, assim, é uma via de mão dupla. Então, quando eu entrevisto candidatos para as vagas, né, para as oportunidades profissionais nos nossos clientes, que são indústrias, ora brasileiras, nacionais, ora multinacionais, pequenas, médias, grandes, capital aberto ou não, eu tenho basicamente dois contatos. Eu converso com a empresa, que me passa o perfil do profissional que ela quer, e depois eu vou para o mercado entrevistar essas pessoas. E é curioso, porque eu ouço dos dois lados isso. Então, eu ouço da empresa ela dizer que quer esse tipo de profissional, ou seja, um profissional que tenha engajamento com o propósito da empresa, que se identifique com a mentalidade, com a cultura da empresa. E é muito legal que quando eu entrevisto o candidato, esse tipo de pergunta surge muito na entrevista. Então, 10 anos atrás, a pergunta da pessoa na entrevista usualmente era qual é a remuneração, quais são os desafios, a atividade, o crescimento da empresa e por aí vai. De alguns anos para cá, eu tenho ouvido essas perguntas e algumas outras. Então, por exemplo, qual é o clima organizacional da empresa? Né? Qual é o modelo de gestão, né, da empresa? Eu ouço muito, olha que curioso, agora que eu estou pensando, Ana, eu ouço muito, já muito antes do corona, alguns 2, 3 anos antes do corona, do Covid-19, as pessoas me perguntando de home office. A empresa tem alguma política de home office, né? Então, e você vê engraçado, né? Eu atualmente estou assessorando uma pessoa que, no processo de busca de recolocação, e ele estava sendo entrevistado pela recrutadora de uma empresa, que é uma empresa de energias renováveis, né? Sei. E tem toda uma questão de sustentabilidade. E a moça do RH, a recrutadora, perguntou para ele, né? Falou, por que você gostaria de trabalhar aqui? E aí ele falou muito, porque vai muito em linha com o que eu penso, né? De propósito, de sustentabilidade, de um planeta mais limpo. É muito legal, né? Quando isso ocorre, né? Quer dizer, a cultura e a mentalidade da pessoa é muito em linha com a cultura e a mentalidade coletiva da empresa, né? Exato. Eu acho que isso tem se intensificado nos últimos anos cada vez mais. Eu acho que sim, acho que vai até mais se intensificar ainda mais, porque acho que com tudo isso nós vamos aprender a dar valor no que tem valor, vamos procurar empresas mais éticas, né? Então tem tudo a ver com isso aí que você está dizendo mesmo. Esse momento que a gente está vivendo, embora óbvio muito delicado, trágico, né? É a oportunidade das pessoas repensarem essas coisas, né, Ana? Porque a gente vinha numa tocada muito intensa, fazendo mais do mesmo, sem se dar conta do que a gente podia fazer para melhorar, do que a gente gostaria de fazer, que tipo de empresa a gente gostaria de trabalhar, que tipo de chefe a gente gostaria de ter, que tipo de chefe nós somos. Exato. Eu acho que essa é uma pergunta que os líderes têm que se fazer, né? Porque agora os líderes estão fazendo reunião com os seus funcionários e eles veem os seus funcionários em casa com os filhos correndo, com o cachorro, com a esposa do lado. Então é a oportunidade dos líderes também se humanizarem um pouco mais, se sensibilizarem um pouco mais, né? Entenderem que aquela pessoa ela tem uma vida particular, pessoal, e essa reflexão é importante, né? Para um modelo de gestão mais humano, mais sustentável, né? Perfeito, não tinha pensado por esse lado, e é isso mesmo, humanizar mais, né? Eu acho que até algumas perguntas devem surgir nesse momento, né, de perguntar o que você fez durante a quarentena, ou como você usou o seu tempo, porque acho que através disso você identifica um pouco o perfil da pessoa também, né? Imagino. A gente está se desenvolvendo mesmo.
Você sabe que por aqui, quando a gente tem, por exemplo, desde que começou a quarentena, quando a gente tem uma vaga nova aqui na consultoria, aqui na Blue, as reuniões têm sido, porque, só um parênteses aqui, Ana, a maioria dos processos, infelizmente, foram cancelados ou congelados, né, estão em stand-by, mas, graças a Deus, algumas outras vagas, alguns outros processos têm sido abertos. Desde que a gente entrou em quarentena, nas últimas semanas sempre tem entrado vagas novas. E quando a gente faz a reunião de briefing, né, job briefing, que sempre era ao vivo, né, com o cliente e tal, tem sido agora por videoconferência. Você vê a casa da pessoa, né? Então, você desloca, né, a pessoa do ambiente corporativo e começa a ter uma maior noção da vida dela, né? É muito interessante isso. Muito interessante. E você tem alguma dica para quem acabou de perder emprego? Aqui nos Estados Unidos, né, estou falando de Miami, aqui 30 milhões de pessoas já perderam emprego, uma coisa absurda. Aí também está acontecendo, não como aqui, mas que dica você tem para uma pessoa que acabou de perder o emprego e está emocionalmente super abalada, obviamente? Primeira coisa que eu quero falar olhando no olho dessa pessoa você não tem culpa de ter sido mandado embora. Isso é importante, Ana, das pessoas saberem, porque as pessoas que eu assessoro... Fiquei até arrepiada, achei perfeito isso. As pessoas que eu assessoro, que estão desempregadas e estão em busca de recolocação, elas me perguntam, Tomás, eu me sinto culpado porque eu não consigo me recolocar. E participo de processos, mando currículos e a coisa não funciona. E aí essa pessoa precisa entender que existem muitos fatores envolvidos, tanto na hora de uma demissão, quanto no processo de busca de recolocação. Mas, Ana, assim, a primeira coisa que a pessoa que foi desligada, que foi mandada embora da empresa, precisa saber é que ela não tem culpa. A segunda, que existem inúmeros recursos para ela se recolocar. Podemos falar de alguns deles, né? Terceiro, existe uma frase que não é minha, mas que é um lema de vida para mim, que é: isso também passa. Então, essa pessoa, ela muito provavelmente ela vai conseguir ou se recolocar, ou empreender, ou reorganizar a vida dela de alguma maneira. Quer dizer, ela tem essa possibilidade, né? O desemprego, ele é temporário, né? A falta de atividade, ela é temporária. Então, eu acho que essa pessoa ela precisa buscar informações de como lidar com esse momento. E aí, já entrando um pouco mais tecnicamente falando, como fazer networking, quais são as plataformas digitais, os sites que existem para recolocação profissional, quem são as pessoas que falam sobre recolocação profissional, né? E aí um parênteses, Ana, me ligou uma pessoa da GM, inclusive, da General Motors, trabalha lá acho que há 10, 12 anos, mas aqui no Brasil, né? Trabalha lá há 10, 15, acho que 10 anos. E aí ele me perguntou, falou, Tomás, olha, eu não sei se eu preciso de assessoria ou não, ele está trabalhando, mas ele quer mudar. E aí eu virei para ele e fiz uma pergunta, falei, faz quantos anos que você não participa de um processo seletivo? Ele falou, faz 10 anos, porque desde que ele entrou, ele nunca mais participou de processo. Sei. Então é uma pessoa que, entre aspas, né, está enferrujada na busca de recolocação e tal. Então, uma pessoa que está desempregada, talvez ela tenha essa carência, né, de quais são as melhores recomendações, estratégias. Com certeza, Mas que ela não está sozinha também, Ana, né? Tem muitas pessoas já passaram por isso e que a recolocação é uma possibilidade, né? Ou a recolocação numa outra empresa, ou empreender, enfim, tem muitas saídas, né? Exatamente. Isso era uma coisa que eu queria te perguntar, porque eu tenho vários amigos nessa situação. 20 anos de casa, 22, 15, e agora estão perdendo o emprego, trabalham para grandes empresas. Então, estão totalmente fora de...
não tem conhecimento de como buscar, resumir currículo, qual é o modelo, porque tudo muda muito rápido, né? Muito rápido. Então, é uma coisa meio apavorante, eu acho, para quem acabou de perder o emprego, com 20 anos de trabalho na mesma empresa, não sabe por onde começar. É. O mais curioso, Ana, é que assim, as empresas são carentes de gente boa, de bons profissionais, né? Então essa pessoa que acabou saindo 20 anos depois, né, de carreira e está desempregada, uma das coisas que ela precisa saber é que muito provavelmente existe espaço para ela, né? Que ela vai ser útil. O que acontece, Ana, isso é importante a gente dizer, o processo de recolocação, ele não é um processo, por exemplo, nem sempre ele é um processo linear. Pode ser que ele seja mais rápido, pode ser que ele seja mais demorado, pode ser que ele seja um pouco mais indolor, pode ser que ele exija mais do profissional. Então não dá para a gente formatar um modelo de recolocação e dizer que isso funcione para todo mundo, mas que existe espaço em muitos outros lugares, né? Então a pessoa precisa se preparar, isso é importante dela saber, né? Não necessariamente ela vai ficar na casa dela, sentada no sofá, vai tocar o telefone e alguém chamando ela para uma oportunidade. Talvez ela precise se movimentar, talvez não, eu creio, né? Que tem uma frase que também não é minha, mas que eu gosto muito, que é procurar trabalho dá trabalho, né? Então é muito exigente, né? O networking, os contatos, os sites, montar o currículo, né? E então que essas pessoas procurem, né, especialistas, leiam, isso tem muito conteúdo. Você sabe, Ana, eu tenho, o ano passado, nos últimos anos, né, é muito comum as pessoas me ligarem, amigos, conhecidos, né, pedindo ajuda e o que eu faço para me recolocar, né? E eu sempre vou dando as orientações, as dicas, e os feedbacks sempre foram muito bons. Eu sempre fiquei muito feliz, né, com os feedbacks das pessoas. A última, uma amiga minha de infância me procurou. Olha. E falou, olha, Tomás, o que eu faço, né, e me pediu ajuda. E uma das coisas que eu falei para ela, que eu falo isso sempre, é que quando a pessoa for ativar o networking dela, quando ela for abordar as pessoas do campo social dela, né, que ela não negligencie ninguém, porque a gente tem a tendência de procurar aquelas pessoas que a gente acha que são mais importantes. Verdade. Né? Diretores, empresários, donos, né? A gente fala, essas pessoas vão me ajudar. Eu acho que se você tem essa pessoa no teu hall de conhecidos, de amigos, você tem que procurá-las. Mas o que eu costumo dizer é não negligencia ninguém, procura todo mundo. Inclusive um estagiário, um analista, uma pessoa mais júnior. E uma das coisas que eu falei para ela, além disso, eu perguntei para ela, eu falei, na empresa anterior, ela tinha ficado bons anos lá, né? Você se dava bem com o teu chefe? Ela me dava. E eu perguntei para ela, onde é que ele está hoje? Ele está numa outra empresa, já está há alguns anos, né? Eu falei, por que você não liga para ele? Ela, eu tenho um pouco de receio, de vergonha, de constrangimento. Eu falei, não, acho que tem que ligar. Às vezes, Ana, é curiosíssimo, às vezes a gente tem uma vaga com o perfil da pessoa e ela liga, né? Sei. E aí ela saiu da reunião, a gente estava lá na consultoria, lá na Blue, e aí, acho que uns 2 meses depois, isso foi agora, Ana. Ela veio no escritório no começo do ano, e agora, no meio da pandemia, ela me escreveu, ela falou, queria te agradecer porque eu procurei meu ex-chefe, ele tinha uma oportunidade, estou trabalhando com ele, feliz da vida. Olha só. Então, e aí, para concluir, essas coisas, graças a Deus, são muito recorrentes. E aí eu resolvi esse ano, o ano passado eu decidi, o ano que vem eu vou dar uma dica por dia no LinkedIn, no meu perfil no LinkedIn, para quem está buscando recolocação. E é uma loucura, eu não sabia onde eu estava me enfiando, porque produzir conteúdo, né, um texto por dia, é uma loucura. É uma loucura, conteúdo não é fácil. Ana, é de chorar os feedbacks das pessoas que me escrevem, me procuram, obrigado. Eu falo de tamanho de currículo, como se vestir para entrevista, como se comportar na entrevista. Maravilha, tudo importantíssimo. E tá uma delícia conversar isso com as pessoas. Então, estou falando isso porque quem está trabalhando, está insatisfeito e quer mudar, quem perdeu o emprego, está desempregado, precisa se recolocar, ou quem está numa transição,
tem recursos nesse sentido, tem coisa boa, tem conteúdo, né, para ir atrás e ajudar, né? Não, eu acho que tem muito conteúdo, às vezes até pelo fato de ter tanto conteúdo, a pessoa fica um pouco perdida, né? Quando ela não sabe achar os caminhos certos de encontrar esse conteúdo. Mas acho que você falou uma coisa super importante também para os jovens, né, que estão se graduando. Meu filho está graduando agora, esse mês, formando. Então, eu pensei nisso aqui, porque eu falo sempre isso, da importância do network. E o network, no caso de quem está se graduando, são os professores, são os colegas mesmo que vão arrumar trabalhos em empresas. Então, assim, tem que começar e alimentar essa rede sempre. Eu acho que não pode parar. Você pode estar 10 anos numa empresa, mas o network tem que ser alimentado sempre, né? Então, a gente não pode negligenciar nisso. Você sabe que quando eu entrevisto, Ana, as pessoas, eu geralmente, então assim, vamos imaginar, eu entrevisto alguém que trabalhou, tem 30 anos de idade, é um gerente numa multinacional, ele está trabalhando numa empresa e trabalhou em outras, sei lá, 2 empresas. Uma das perguntas que eu faço na entrevista é: como é que você saiu dessa empresa, foi para essa, e como você saiu dessa e foi para a atual que você está? Ótima pergunta. E aí, essa é uma pesquisa de campo que tem um duplo, para mim, tem um duplo objetivo. O que eu quero saber? Eu quero saber como que ela se recoloca, no sentido assim, se é por algum site específico de vaga, se é networking, né, quais os canais, justamente para eu pegar essas informações, porque as pessoas me perguntam quais os sites, o que eu faço e tal. Então, eu uso isso muito como fonte de informação, de recurso, né? Mas eu quero saber também, e isso é importante para o recrutador quando está avaliando um candidato, isso me chama muita atenção. Tomás, olha, eu estava nessa empresa, o meu chefe saiu, foi para outra e me convidou. Eu acho que isso já diz muito sobre a pessoa, né? Ninguém é aprovado no processo seletivo só por isso, claro, né? Mas isso já mostra, né, que a pessoa criou um vínculo. Né? Isso é importante. Acho que é um dos fatores que a gente avalia na entrevista, né? Mas interessante. Interessante isso que você falou, porque uma das minhas perguntas que eu queria te fazer é o seguinte: quais são aquelas perguntas? Todo mundo fica nervoso quando vai conversar uma entrevista de trabalho. E tem algumas perguntas que são exatamente tipo essa que você citou, que você pergunta uma coisa, mas na realidade aquilo vai te dizer uma outra coisa. Assim, você tem algumas perguntas assim para dar a dica de, olha, um alerta, quando te perguntarem isso, pense. Não sei. Você sabe, Ana, é curioso, né? Porque assim, a gente tem eu sou psicólogo de formação, né? E tem recrutadores que não são, né? Que tem outras formações e tal. Mas eu sou psicólogo e adoro sê-lo. E psicólogo tem uma mania, principalmente em vista, de caçar um negócio que a gente chama, um termo mais técnico, chama de discurso dissonante, que é a pessoa dizendo uma coisa, mas ela demonstra outra, né? Certo. Então, você acaba fazendo perguntas para ver se o comportamento dela está em linha com a resposta, né? Entendi. Então, você pergunta qual é o modelo de gestão da pessoa, né? Que é uma pergunta muito ampla. E ela fala, olha, então estou falando de um gerente que tem uma equipe de 10 pessoas abaixo dele, né? Qual que é o teu modelo de gestão? Eu sou muito amistoso, eu sento, eu converso, dou feedback, o discurso é muito bonito. A entrevista corre e aí você pergunta para ela assim, me fala uma coisa, se você tem, hipoteticamente, né, se você tem na sua equipe uma pessoa que está indo muito mal, e está causando mal para os outros, etc., o que você faz? E ela fala, eu mando embora na hora. Quer dizer, não vai tão em linha, né, com o que ela falou, de não, eu sento, compreensivo, porque o discurso ela vai falar de uma maneira que seja sedutor, né? Que seja claro. Mas aí você espera um tempo, deixa passar 20 minutos, muda de assunto, e aí você pergunta, olha, hipoteticamente, você tem uma pessoa que está atrapalhando todo o time. E você já sentou, já conversou, já fez tudo, né?
A pessoa, mas eu mando embora na hora e aí você fala, entendi, né? De novo, Ana, esse é um dos fatores, é uma das informações, né? Eu costumo dizer que quando você avalia o candidato, a avaliação deve ser multifatorial e não dá para ser em 50 minutos de entrevista que você vai fazer uma leitura perfeita e inequívoca da pessoa. Mas, claro. inclusive, eu costumo dizer que a avaliação do candidato ele começa desde a hora que a gente está lendo o currículo dele, se é uma pessoa clara no discurso escrito, né, ou se é mais confusa, se o currículo apresenta erros ou não. Então, começa aí a avaliação. Ao longo de todo o processo, a gente vai também avaliando essa pessoa, né? Então, eu acho que as perguntas na entrevista são com esse objetivo, de você tentar conhecer a pessoa com bastante profundidade, né? Entendi. E, bom, a gente ouve muito dizer, né, pelo menos eu vi há uns 10, 15 anos atrás, aquela história, a pessoa perdeu o trabalho aos 40 anos, aos 45, muito difícil de conseguir recolocação. Perdeu aos 50, impossível. Mas com tudo que tem acontecido, né, na medicina, de rejuvenescimento, prolongamento da saúde, dos anos de vida e tudo. Então, eu acho que hoje a pessoa de 50, eu estou nos 50, eu me sinto com 40 de energia, de saúde, de vontade de trabalhar. Isso refletiu também no mundo corporativo? Hoje as pessoas, podemos dizer que as pessoas de 50 são as de 40 de ontem, assim? Ou não, continua a mesma dificuldade? Eu vou te falar, Ana. Nossa, eu queria ter 3 horas para a gente conversar só sobre esse tema. Inclusive, se você quiser um dia a gente fala. Foi clara, mas deu. Não, foi super. Ah, tá. Se você quiser, um dia a gente faz uma conversa só para falar disso. Mas olha, eu vou te dar alguns exemplos. Ela devia ter mais ou menos 35 anos de idade. Pessoa super nova. E quando eu fui buscá-la na recepção, a entrevista era presencial, quando eu fui buscá-la na recepção, ela estava, na recepção da consultoria, né? Ela estava com óculos escuro, óculos de sol, na cabeça. Sabe quando você levanta? Quando você está na praia? Sei. Ela estava com óculos. Quando eu fui buscá-la, eu achei estranho. Era bastante informal, né? Num ambiente mais... Só um parênteses, essa moça estava desempregada. Ela tinha sido mandada embora há pouco tempo. Sei. E ela tinha trabalhado numa grande empresa de laticínios aqui no Brasil. Aqui em São Paulo, uma empresa brasileira. Mas eu falei, tudo bem, eu acho que ela está correndo, pôs o óculos e tá aí. A gente foi para a entrevista, a maneira como ela sentava, relaxada, ela ficou a entrevista inteira, 50 minutos com óculos na cabeça. Não acredito, sei. Ela era até um pouco apática, não tinha muita energia, né? Sou uma pessoa de 35 anos. Teve uma pessoa que eu entrevistei para um outro processo, uma outra vaga, etc., que era um senhor de 73 anos, né? Mas era uma pessoa tão enérgica. Em primeiro lugar, tecnicamente, ele estava super dentro do perfil que a gente estava buscando. Aliás, eu tenho até no meu perfil no LinkedIn, eu tenho um artigo sobre esse caso, porque para mim é um dos casos mais legais da minha carreira. Olha. Era uma pessoa de 63 anos, estava desempregada e participou do processo com a gente, foi contratada, isso tem 4 anos, ele está na empresa até hoje. Olha. Uma pessoa com uma vivacidade, uma energia. Então, eu acho que quando a gente entrevista e avalia alguém, eu acho que você tem que completamente desconsiderar a idade, né, dessa pessoa. E eu acho que você tem o seguinte: se você precisa de alguém com nível de experiência muito alta, essa pessoa precisa ter um certo tempo de carreira. Também não dá para ela ser muito nova. No entanto, quando você pega uma pessoa de 63 anos com esse vigor, isso te brilha os olhos. E aí, esse tema é um tema muito legal, porque o dono dessa empresa, onde o senhor de 63 anos foi trabalhar, quando ele me ligou, é uma empresa familiar, curiosamente uma outra indústria, mas de laticínios também, aqui em São Paulo.
Ele me ligou e falou, olha, Tomás, eu estou precisando de um gerente, é esse o cargo, vem aqui para a gente conversar. Quando eu cheguei lá, ele me falou o perfil da pessoa que ele queria, e aí, curiosamente, virou para mim e falou assim, Tomás, eu queria um coroa. Ele usou essa expressão muito informal. Eu não queria um cara novo, não, jovem, não, quero um coroa, um cara com experiência. Né? Olha só. Aí a gente encontrou esse senhor de 63 anos e estão lá até hoje juntos, né? Aliás, ele é o braço direito do dono da empresa, né? Uma empresa de 60 anos de idade já. E eu ouvi essa mesma expressão do dono de uma outra empresa, uma empresa do segmento de alimentos também, uma indústria nacional, ele era o dono, fábrica no Brasil, não vou lembrar quantos funcionários, mas talvez umas 300 pessoas, empresa grande. Empresa grande. E ele falou a mesma coisa, Tomás, eu quero um coroa. E aí o processo seletivo, a gente não deixa ninguém de fora, mas a ideia é, se no fim do processo tivermos 2 candidatos, entre aspas, né, em tese, igualmente bons, então eu posso pegar a Ana e eu posso pegar o Tomás. A Ana tem 50, o Tomás tem 20, vou pegar a Ana que tem mais experiência, né? Entendi. Eu acho que isso está mudando. Eu acho que talvez, Ana, essa seja uma mudança ainda muito lenta, né? Agora, olha que legal, você sabe que tem um site aqui no Brasil que é um site de vagas, é um banco de dados e de vagas, né, unindo vagas a candidatos, só para pessoas com mais de 50 anos. Ah, é? Que interessante. Muito legal, muito legal. E muito bom. Não sei se isso existe aqui nos Estados Unidos, sabe? Nunca ouvi falar. Muito bom saber disso. Muito legal, E uma perguntinha clássica, né? Essa é antiga, mas eu acho que essa todo mundo fica com ela. Como eu respondo essa pergunta? Quando eles perguntam quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Essa também parece que é dúbia, assim, né? Primeiro lugar, Ana, tem que ser sincero, tem que falar e tem que fugir dos clichês. Porque sim. Olha que curioso, né? O recrutador, por exemplo, quais são os clichês? Qual que é o teu ponto, qual que é o teu ponto negativo? Eu sou muito perfeccionista. Essa é clássica a resposta. Essa é clássica. Agora, tem gente que ainda fala isso na entrevista. Só que qual que é o problema? O recrutador está te entrevistando às vezes 6 horas da tarde, mas ele já entrevistou 5 pessoas ao longo do dia. Ele começou 9 horas da manhã. Então ele já fez essa pergunta para muita gente, né? Então, a primeira coisa que eu costumo dizer é, quando for responder, por exemplo, quando você for responder, me fala um ponto positivo, eu acho que não pode jogar tão lá em cima e se vender como a melhor pessoa do mundo, porque isso denota um pouco de soberba, de arrogância, de narcisismo, também não é muito legal. Então, acho que você pode falar, eu vou dar alguns exemplos, olha, eu sou muito organizado, eu não perco prazo, eu me preocupo muito com as metas, enfim, você pode falar num tom que é real, que seja verdadeiro, mas também sem muito exagero. Entendi. Por outro lado, quando você pergunta, me falam, eu nunca pergunto ponto negativo, acho negativo um tom muito denso, pejorativo, eu falo, olha, algum ponto que você gostaria de melhorar, o que você acha que tem espaço para você se desenvolver e tal. E aí a pessoa, às vezes, acontece... Geralmente eu pergunto, me fala um ponto desse, né? Coisas que eu acho que o candidato não tem que fazer. Às vezes a pessoa começa a falar vários. Então, ela fala assim, Tomás, olha, eu sou muito desorganizada, e aí eu acabo perdendo muitas coisas, eu fico ansiosa, aí eu fico com medo, e aí a pessoa começa a contar, assim, um monte, né? Então, assim... Se a pessoa perguntou um ponto negativo ou um ponto a melhorar, que você cite só um, né? Entendi. Outra coisa que eu falo também não precisa, escolhe um também que não seja tão grande, né? Escolhe um... que não seja tão ruim, né? Que não seja tão intenso. E uma coisa que eu acho que a pessoa pode falar, se for verdade, é que é um defeito ou um ponto que ela já tem tentado melhorar, que de alguns anos para cá ela melhorou muito. Então, esse ponto, 5 anos atrás, era bem pior e agora eu estou melhorando. Então, eu tenho buscado ajuda. E é legal, por exemplo, às vezes quando eu pergunto isso na entrevista, tem pessoas que falam, Tomás, inclusive eu trabalho isso com a minha terapeuta, né? Sei. E discuto com ela sobre isso e tenho melhorado e tal.
Então, eu acho que quando for falado de um ponto positivo, não jogar tão lá em cima, não ser tão Entendi. exagerado, e no negativo, falar só um. Se a pessoa perguntar 3, você fala 3, mas se falar um, você só fala um. E dizer que, se for verdade, claro, não mentir na entrevista, mas que você tem tentado melhorar, que você tem tentado se esforçar para... Não, perfeito, adorei. E outra pergunta que eu acho que é super importante. Rede social, mídia social. Até que ponto a mídia social está atrapalhando? Até que ponto nós temos que ter cuidado com as nossas atividades na mídia social? Até que ponto isso vai afetar ao nosso trabalho, entendeu? Encontrar um trabalho. As informações que nós postamos. Como que as empresas veem isso? Elas estão buscando antes de fazer a entrevista, fazer uma pesquisa? Como funciona? Ana, eu acho que sim. Eu acho que isso pouco a pouco tem sido... Isso é um pouco recente na nossa história, né? Então, Exato. as pessoas opinarem tanto, né? Quer dizer, você pensa, Ana, 10 anos atrás, 2010, no Brasil, sobretudo, smartphone, por exemplo. Você tem um iPhone ou algum outro smartphone, 2010, que para mim, a sensação de 2010 foi ontem, né? 2010 não faz tanto tempo. Então você não tinha tanto smartphone, né, como tem hoje, tanto acesso. Não tinha rede social, tinha Facebook, mas, por exemplo, o Instagram ainda estava nascendo, o LinkedIn já existia, mas não como rede social como é hoje. Era bem diferente. Eu não lembro se já tinha o peso que tem hoje. Enfim, então isso é algo novo. Eu acho que as empresas têm cada vez mais olhado isso. Eu acho que as pessoas têm que se expor da maneira como elas entendam que é o ideal, sabendo que você vai ter vai correr algum tipo de risco nesse sentido. Mas por outro lado, eu acho também, Ana, que assim, se você é recrutador e entra no Facebook da pessoa para ver o que ela posta, e leva isso em consideração na sua avaliação, eu acho que não tem problema, desde que isso seja só ou apenas mais um fator na avaliação. Então, vou te dar um exemplo. Os meus clientes, né, pensando nos meus clientes, quais são as etapas do processo seletivo na avaliação desse candidato? Primeiro tem a avaliação de um expert, de um especialista, que sou eu que estou entrevistando a pessoa. Então, num processo seletivo, às vezes a gente fala com 80 pessoas, 100 pessoas, às vezes mais até. Naquele primeiro screening que a gente faz geralmente por telefone. Sim. Eu entrevisto presencialmente ou por vídeo 8, 10 pessoas e mando para o meu cliente um shortlist com 3, 4 finalistas. Então eu já tenho aqui uma avaliação muito intensa. Certo. Quais são as etapas dentro dessa empresa? O RH vai entrevistar, o dono da vaga, o chefe dessa pessoa vai entrevistar, o chefe dele, né, ou seja, o chefe do chefe vai entrevistar. Muitas vezes tem testes que essa pessoa vai ser submetida. Em algum momento tem referências profissionais. Então, quer dizer, é uma avaliação o mais abrangente possível para você tomar a decisão de uma maneira segura. Exato. Quando eu olho um post dele no Facebook ou no Twitter, alguma coisa assim, que seja mais um fator. Né? E não um fator decisivo. É claro, se for algo muito gritante, que vai muito contra princípios da empresa e tal, tudo bem, isso tem que ser analisado com um pouco mais de critério. Mas eu acho isso, acho que a avaliação das redes sociais, o que a pessoa faz fora do ambiente de trabalho, ela na verdade, ela sempre foi considerada, né? É que agora com as redes sociais isso está mais em evidência, né? Isso. E você vê, no passado você perguntava para a pessoa no processo seletivo se ela fumava, né? E as pessoas até hoje colocam no currículo não fumante, né? Mesmo. Mas é a forma de você ver o que a pessoa faz fora do ambiente de trabalho, né? Então hoje isso está mais em evidência, né? E aí, então, eu te pergunto o inverso. Quando você pesquisa a vida pesquisa um candidato, né? Faz a sua busca, se ele não está presente de forma alguma em nenhuma mídia social,
isso denota que esse candidato não é sociável ou é um fator negativo, a pessoa não estar presente na mídia social? Não acho, não penso assim, Ana. Eu não Não. penso assim, não. Eu não desconsideraria o candidato por isso, né? Aliás, talvez dependendo, né, do momento, talvez, quem sabe, eu até perguntaria para ele, né? Você tem alguma rede social? Ou se você não tem, por que você não tem? Tentava entender um pouco dos critérios que fizeram essa pessoa não estar envolvida, né? Agora, por exemplo, quando você fala a pessoa não tem nenhuma rede social, é antissocial. Isso. E aí você vai entrevistar e vai ver que a pessoa tem, por exemplo, o exemplo que eu citei agora há pouco, um modelo de gestão super pacífico, amistoso, interessante, né? Uma das maneiras de você mensurar isso, por exemplo, eu pergunto isso muito na entrevista, né? Então a pessoa é gerente numa empresa há 5 anos, né? Uma das perguntas é, quantas pessoas tem em sua equipe? Ela fala 8. E aí eu pergunto, são as 8 pessoas há 5 anos ou o quão novas essas pessoas são? Qual é o turnover? Eu não pergunto com né, com esse termo, né? Mas o que eu quero investigar é isso. Só fala, não, eu contratei às 8, 5 anos atrás, e elas estão comigo ainda hoje, ou saiu um. Isso também mostra alguma coisa. Com certeza. Então, eu acho que essas dicas que a gente vai tendo, né, pelas redes sociais, como você falou e tal, eu acho que elas vão servir como conteúdo a ser analisado no processo seletivo, né? E não assim, eu não vou contar com ela porque ela falou isso no Facebook ou porque ela não tem nenhuma rede social. Eu conheço um monte de gente, Ana, que não tem rede social. Eu conheço mesmo? Aliás, olha, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, uma pessoa muito querida, é CFO numa super multinacional, não tem nada, quer dizer, ele até tem, né, os cadastros e tal, mas não usa, não posta, não mexe. Não é ativo. E uma pessoa tecnicamente espetacular, perfil pessoal, comportamental também ótimo. Então, acho que as coisas elas não podem ser encaradas. Isso, nós recrutadores temos que tomar muito cuidado, Ana. A gente não pode avaliar isoladamente os fatores. Com certeza. Verdade. E a perguntinha que, obviamente, tem que existir, né? O currículo. Quais as dicas que você tem para o currículo? Isso é uma coisa que eu acho que muda tanto, né? Pelo que eu vejo aqui, por exemplo, também depende da área. Se a pessoa, há pouco tempo eu estava conversando com um professor, ele é um designer. Então, currículos de designer, normalmente, aqui nos Estados Unidos tem muito isso de põe foto, não põe foto, sabe? Aquelas coisinhas, aquelas dicas importantes que você acha que você pode passar aqui para o pessoal. Você sabe que eu tenho, acho que, horas de conteúdo falando sobre currículo, né? Que é um tema que eu adoro falar, né? As pessoas têm muita dúvida. Eu vou te dar algumas ideias, assim, muito por cima, e aí, se você tiver dúvidas, você me pergunta. Mas, basicamente, o que eu costumo dizer? Para que o currículo tenha entre 2 e... Na verdade, eu falo entre 1 e 4 páginas. Então, geralmente, se você está mais no começo da carreira, o teu currículo vai ser um pouco menor. Se você já tem uma experiência mais relevante, mais tempo de carreira, talvez ele tenha 3, 4 páginas. Agora, só um parênteses aqui, Ana. A gente fechou uma vaga recentemente com uma menina espetacular que ela está no meio de carreira, tem 30 e tantos anos, a coordenadora numa multinacional, o currículo dela tinha 7 páginas. Então, a primeira coisa, assim, eu acho que não precisamos ter muitas paranoias. Eu acho que se você conseguir ser um pouco mais sucinto no seu currículo, melhor, porque o recrutador vai avaliar o teu e mais 850 currículos. Né? Exatamente. Então, o poder de síntese, a tua capacidade de síntese, ela já começa a ser avaliada. Então, geralmente eu falo, olha, 2, 3 páginas está de bom tamanho. Tem algumas coisas que são importantes. Por exemplo, as pessoas, às vezes, quando vão colocar formação acadêmica, muitas vezes, às vezes falta informação. Então, ela põe, ela é formada em marketing, põe a universidade, mas não põe o ano que ela se formou. Ou, às vezes, ela põe o marketing, põe o ano, mas não põe aonde ela estudou. Então, tentar deixar as informações completas. Eu costumo dizer bastante sobre, quando você vai descrever as suas atividades, tentar descrever também
de uma forma muito clara, muito objetiva, com dados, com números, dados numéricos, eu digo, né? Então, Sim. você descreve as suas atividades e você, por exemplo, um dos itens importantes é você destacar as tuas realizações nas empresas, né? Então, vou dar alguns exemplos. Então, diminuir o custo da área em tantos por cento, aumentei a venda em tantos por cento. Então, isso é interessante de você ver, ter dados mais tangíveis, né? Exato. E tentar, de novo, colocar o máximo de informação possível da maneira mais clara e objetiva. Também outros exemplos. Pessoas que têm gestão de equipe, é importante colocar que tem liderança de equipe, quantas pessoas. Acho importante dizer para quem que você se reporta, né, dentro da sua hierarquia. Sou coordenador, eu me reporto para um gerente, ou me reporto direto para um diretor. Eu acho que essas informações todas são importantes. E para fechar, que ela revise muito delicadamente o currículo dela, porque a gente pega muito currículo com muitos erros. E o pior, às vezes os erros estão nos dados de contato, e-mail e celular da pessoa. Nossa, Isso é de chorar. Às vezes o currículo da pessoa é bom, mas você não consegue falar com ela, né? Nossa, um erro que a gente não imagina, né? Aí é terrível. Exato, exato. E é muito importante que ela tenha o perfil dela no LinkedIn também. Ana, eu adoro o LinkedIn. Eu adoro o LinkedIn. Eu também. Eu acho que é importante. Nos últimos anos, eu já tentei me organizar aqui, mas confesso que não consegui, para ver quantas pessoas, de todas as vagas que a gente fecha, quantas vagas a gente fecha pelo LinkedIn e quantas vagas a gente fecha pelo site. Eu não tenho, quer dizer, organizado, a gente tem essas informações, eu não tenho aqui para te passar. Mas eu diria que é mais ou menos metade das vagas que a gente fecha via LinkedIn, pessoas que a gente achou no LinkedIn. Achou no LinkedIn, exatamente. E eu acho que hoje o LinkedIn é a principal ferramenta, sobretudo aqui no Brasil, de busca, né, de anúncio de vagas, de busca por pessoas e tal. E ainda entrando nesse tema, aproveitando, Ana, eu acho que a pessoa não tem nem só que ter o perfil no LinkedIn. Mas eu costumo falar muito para as pessoas que eu assessoro que mantenha o seu perfil ativo, adicione pessoas, poste conteúdo relevante na tua área, curta, comente, compartilhe, quer dizer, movimenta a tua rede. Isso, Não adianta você criar um perfil, desligar o celular, o computador e uma hora esperar que um milagre aconteça. Exato. Aqui, inclusive, eu acho que aqui nos Estados Unidos, até colocar no currículo o link do LinkedIn. Imagine que aí também, né? Muito comum. Para facilitar já isso. Não, muito bom. Maravilha, Tomás. Acho que você me deu muito mais informação do que eu imaginava. Achei maravilhoso. Você tem mais alguma coisa para finalizar? Você acha que é importante que eu não perguntei? Não, Ana, mas olha, eu acho assim, você me deu a oportunidade de falar de um tema que me sensibiliza muito e eu queria, se você me permitir, dizer isso de novo. Claro. Se tiver alguém nos assistindo triste porque trabalha num lugar que não gosta, ou que perdeu o emprego, está desempregado, precisa trabalhar, enfim, se você estiver passando por alguma dificuldade no teu ambiente de trabalho, na tua vida profissional, tenha muita fé, batalhe, faça contatos, busque informação, busque conteúdo relevante, porque eu vejo 15 anos de recrutamento e seleção, não vi ninguém não ter nenhuma saída, né? Às vezes a saída não é o que a gente sonha, se recolocar na empresa, no cargo e na remuneração que a gente espera. Mas talvez seja um momento de você ter mais fé ainda e buscar a tua recolocação. E esse é o meu desejo, essa é a minha torcida. Não, muito obrigada. E eu fico tocada da mesma forma, que essa nem é minha área, então eu te agradeço de você aceitar e fazer esse bate-papo, porque não é minha área, mas realmente eu fico tocada de ver o que está acontecendo.
E acho que o que a gente puder fazer para ajudar, né, é super importante e faz também com todo carinho. Então, te agradeço muito. Provavelmente vão surgir perguntas das pessoas, qualquer coisa eu vou te amolar aí de novo. A hora que quem quiser, e quem também quiser me procurar no LinkedIn, é Tomás Della Torre, e se eu puder ajudar de alguma maneira, estou à disposição. Maravilha. Obrigada, Tomás. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com o Tomás Della Torre. Se vocês tiverem mais perguntas a esse respeito, mais perguntas sobre esse tópico, façam comentários abaixo, façam suas perguntas abaixo e dependendo da quantidade de perguntas que recebermos, podemos fazer um novo vídeo, tá bom? Só depende de você. Espero que isso tenha ajudado. Isso foi o primeiro vídeo do nosso Global Connection, que é uma série nova, um segmento novo do meu canal do YouTube, onde eu estarei entrevistando pessoas de segmentos variados, assuntos variados, mas sempre informativo. Espero você lá. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se e aperte o sininho para receber notificações de próximos vídeos. Espero você lá. Tchau!